Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre os termos essenciais da oração. É a nossa aula de número 95. Acompanhe conosco no nosso vídeo. Quando externamos um pensamento, isto é, quando formamos uma oração, recorremos normalmente a dois termos considerados indispensáveis. São eles: o sujeito, o ser do qual declaramos alguma coisa; B, o predicado, aquilo que declaramos do sujeito. Observe a análise dos exemplos 1 e 2. Zé do Burro fez uma promessa a Inhançã. Sujeito, Zé do Burro, fez uma promessa a Inhançã, é o predicado. Examina a fachada da igreja, o pobre homem. Então, o predicado é examina a fachada da igreja e o pobre homem é sujeito. Perceba, então, que o número 1, o sujeito está no início. Número 2, o sujeito está no final. Mas quero dizer também que o sujeito, às vezes, pode aparecer no meio da frase, tá certo? Ô, gente, por que esse termo é indispensável? Porque se você retira da frase o sujeito, só o predicado, ninguém vai entender, tá? Se você vai tirar o predicado, daí também fica só o sujeito. Apesar de que existe oração sem sujeito, que veremos a seguir, tá bom? Vamos ver agora a análise do exemplo 3. As pessoas ingênuas alimentam muitas crendices. O sujeito, as pessoas ingênuas, e predicado alimentam muitas crendices. Portanto, tudo na oração que não for sujeito será predicado. Tanto um como o outro tem seu ou seus núcleos ao redor dos quais os demais termos da oração se agrupam para completá-los, ou simplesmente para acrescentar aos mesmos mais uma ideia. Tipos de sujeito. O sujeito classifica-se em A, simples, quando possui um só núcleo. Exemplo: o menino estuda. Então, núcleo aí é só menino. O sujeito é o menino, o núcleo é menino, tá certo? B, composto, quando possui mais de um núcleo. Por exemplo, a rosa e o cravo são flores lindíssimas. Então, a rosa e o cravo, sujeito, mas núcleo é a palavra rosa e a palavra cravo. Então, nós temos dois núcleos, a palavra rosa e a palavra cravo. C, indeterminado. Neste caso, torna-se difícil identificar o sujeito. Isto ocorre em orações com verbo. Ou na terceira pessoa do plural, que é o exemplo de bateram na porta, ou na terceira pessoa do singular, com o pronome se. É o exemplo: não se via tamanha festa há anos. Vejam bem que no primeiro exemplo, bateram na porta. Você está dentro da casa e a porta está fechada. Quando batem na porta, de imediato você não sabe quem é. Então, nesse caso, ele é indeterminado. Tá certo? Vejam bem, não se via tamanha festa há anos. Não está determinando quem é que via. Está dizendo apenas que não se via, ninguém conseguia ver tamanha festa há anos. Oração sem sujeito. Aqui não se trata de uma classificação, uma vez que o sujeito não existe. Então, ontem choveu muito. Não existe porque é um fenômeno da natureza. Não existe uma pessoa, alguém que cometa essa ação de chover. É um fenômeno natural, tá certo? Tipos de predicado. O predicado, por sua vez, classifica-se em A, verbal, quando o núcleo, isto é, o elemento principal, é um verbo
esse verbo pode ser classificado em intransitivo, quando o verbo não exige complemento. Por exemplo, o menino correu. Correu significa apenas que ele saiu em disparada, nada mais, tá certo? O avião caiu. Caiu significa que já está no chão. Então não há necessidade de complemento, ele é intransitivo nesse caso, tá certo? Né? Voltou, né? Enfim, tantos outros, né, que não pedem complemento. Transitivo, quando o verbo exige complemento. A mestra, exemplo aí, a mestra recebeu o presente. Se você disser assim, pessoal, a mestra recebeu e não disser o complemento, a frase fica sem sentido. A pessoa vai querer saber receber o quê? Então, como ele não tem nenhuma preposição ali, o é um artigo, é objeto direto. Então, por isso que o verbo é transitivo direto, tá certo? B, nominal. É aquele constituído por um verbo de ligação mais o predicativo. Exemplo, o menino é bom. É verbo de ligação, porque ele pertence ao verbo ser. Nesse caso, todos os verbos de ligação, que são, obviamente, aquele que não indica a ação, indica só uma qualidade ou estado, tá certo? Então, o menino é bom. É um estado do menino, é uma qualidade do menino, na verdade. Predicado é nominal. Predicativo é o complemento do verbo de ligação. Neste caso, ele é chamado de predicativo do sujeito. Por exemplo, o menino é bom. Bom se refere ao sujeito menino. Por isso que ele é, então, um predicativo do sujeito. Uma qualidade do sujeito, o menino, né? No entanto, o predicativo também pode se referir a um objeto. Neste caso, ele é chamado de predicativo do objeto. Por exemplo, encontrei Mauro doente. Quem estava doente? É o sujeito eu ou o objeto Mauro? Quem estava doente era o Mauro. Então, eu é sujeito, encontrei quem? Encontrei Mauro. E ele estava doente. Então, no caso, se Mauro é objeto, doente é o predicativo do objeto, que é o próprio Mauro. Tá certo? C. Verbo nominal é aquele constituído de dois núcleos. Um verbo, que não é de ligação, e um nome, que é o predicativo. Vamos ver outro exemplo? Predicativo do sujeito. A viúva morreu pobre. Quem era pobre? A viúva é sujeito. Então, é predicativo do sujeito, né? Mas a viúva morreu, que indica um verbo intransitivo, certo? Então, por isso que ele é verbo nominal. Existe um verbo intransitivo e existe um predicativo ali. Então, no caso quando o predicado é verbal, o núcleo é o próprio verbo. Quando é nominal, o núcleo é o predicativo. Então, no caso, como tem ali morreu e pobre, é verbo nominal, tá certo? Objeto direto e predicativo do objeto. A classe elegeu o representante da turma. Elegeu quem? O, que representa alguém, uma pessoa. Esse o aí é um pronome que ele está substituindo o nome de alguém. Elegeu alguém. E predicativo do sujeito. Quem é representante da turma? É essa mesma pessoa representada pelo o pronome ali, o, tá certo? Elegeu ele, Paulo, alguém sabe lá quem, né? Nesse caso, como elegeu é um verbo, né? E representante é predicativo do objeto, então nós temos um predicado verbo nominal, porque nós temos um núcleo do verbal, que é o verbo, e o núcleo do nominal, que é o seu predicativo, tá certo? Vamos aos exercícios? Assinale com X a alternativa em que o predicado é verbal. A. O mal e o bem são forças opostas. B. És uma ilha cercada de comunicação por todos os lados. C. Daí proliferam as instituições internacionais de mútua
assistência. Então, qual seria, qual a alternativa o predicado é verbal? Resposta é a letra C, né, no caso aí, tá? 2. Assinale com X a alternativa em que o predicado é nominal. Letra A. Há muitas pessoas solitárias. B. Falaram mal daquele rapaz. C. Meu cachorro está doente. Resposta, então, é a letra C, né? O verbo indica estado e doente é um predicativo aí do sujeito. Número 3. Assinale com X a alternativa em que o predicado é verbo nominal. Letra A. O aluno chegou animado na sala de aula. B. Dançou-se a noite inteira. C. Abre-se a porta. Resposta, então, é a letra A. O aluno chegou animado, porque ele chegou e estava animado, né? Então, aí nós temos um predicado verbo nominal. 4. Assinale com X a frase em que o sujeito é simples. João e Pedro são irmãos de sangue. João Antônio foi aprovado no Enem. C. Eles e elas trabalham neste escritório. 4, então, é a letra B. João Antônio foi aprovado no Enem. Por que tem tem dois nomes, mas se refere a apenas uma pessoa? Por isso que o sujeito é simples. Vamos ao número 5. Assinale com X a alternativa em que o sujeito é indeterminado. A. Nós vamos ao parque de diversões. B. Gosto muito de seu jeito de lidar com as pessoas. C. Roubaram o carro do vizinho. Resposta é a letra C. Roubaram o carro do vizinho, porque alguém cometeu essa ação. Apenas não sabemos quem é, mas por isso ele é indeterminado. 6. Assinale com X a alternativa em que a oração é sem sujeito. A. É muito cedo ainda. B. Abra a porta, meu amigo. C. O homem chama o homem de cachorro. A resposta, então, é a letra A. É muito cedo? Não tem sujeito aqui, porque não existe alguém que seja muito cedo, apenas é um fenômeno normal, né? 7. Assinale com X onde a palavra grifada é um núcleo do sujeito. A. PC é um computador. B. Este computador é de quarta geração. C. Sua verdadeira vocação não é o trabalho em escritório. Resposta, então, é a letra B. 8. Assinale com X a alternativa onde a palavra grifada é o núcleo do predicado nominal. Letra A. De repente, todo mundo ficou satisfeito com as informações recebidas. B. O professor elogiou a descoberta admirado. C. Acusavam o pobre velho de sovina. Resposta, então, é a letra A. De repente, todo mundo ficou satisfeito, né, com as informações recebidas. 9. Coloque um X onde a palavra grifada é o núcleo do predicado verbal. A. Vou trocar meu carro por um mais novo. B. Meu time não vence há 5 jogos. C. Não gosto de jogos de azar. Resposta, então, é a letra C. Não gosto de jogos de
azar. Número 10. Assinale com um X a alternativa em que o verbo é intransitivo. A. Um avião de pequeno porte caiu na mata. B. O empresário vendeu seu avião de pequeno porte. C. Um rio passa pela nossa propriedade. Resposta, então, é a letra A. Um avião de pequeno porte caiu na mata, né? Então, o verbo cair é intransitivo. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu. Até a próxima! Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.